Amém. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. A tua presença é tão doce. Tu és a pessoa mais linda que alguém pode conhecer. Espírito Santo, fique à vontade aqui neste lugar. Espírito Santo, fique à vontade para transformar vidas aqui neste lugar. Queremos a tua presença mais do que tudo. Reconhecemos a tua presença, erguemos um trono de louvor a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Jesus, teu nome é entronizado neste lugar. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, a ti toda adoração. Jesus, seja engrandecido no nosso meio, seja enaltecido no nosso meio. Amém, queridos. Quando você olha para as Escrituras, ela pode se tornar complexa e ao mesmo tempo ela pode ser muito simples. A Bíblia depende muito como você enxerga. A Bíblia, ela é um livro que fala apenas sobre dois homens. Escute, a Bíblia é um livro que fala sobre dois homens. Pastor, tem dezenas de homens e mulheres na Bíblia. Não. Existem várias sombras na Bíblia, mas realidade, existem duas que apontam apenas para uma. Fica tranquilo que eu vou explicar. Quando Deus fez o primeiro homem, e Ele fez o homem a partir de si e criou o homem a partir da terra. O homem, ele é feito a partir da natureza de Deus, espiritualmente falando, e o seu corpo é criado da terra. O primeiro homem foi feito a partir de Deus. Deus fez o homem, não para que o homem fosse um religioso. Escute, Deus não criou a religião. O sistema criou a religião. Deus nunca quis uma religião. Deus sempre quis um relacionamento. Deus colocou o homem na terra como uma extensão de si mesmo. Deus criou, fez o homem e o colocou num ambiente físico para que esse ambiente fosse a manifestação das realidades espirituais. Então, quando o homem vivia no Éden, e nós não sabemos quantos anos, quanto tempo o homem ficou no Éden. Nós não sabemos quanto tempo o homem ficou lá. A Bíblia não revela. A verdade é que esse homem, ele tinha um relacionamento diário com Deus, mas ele tinha uma função. O seu propósito não era ser um religioso. O seu propósito era governar a terra. Dominai, governai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo que há na terra. Deus criou o homem
para governo. Deus não criou o homem para ser governado por nada. Deus deu governo ao homem sobre tudo, mas Deus não deu governo ao homem sobre pessoas. Amém? Deus não criou o homem para que este governasse sobre outros homens, ou outros homens. Por quê? Porque os outros homens também foram criados com o mesmo propósito. Liderança não é um poder de governo sobre o outro. Liderança é o poder de influência sobre o outro. Liderança é inspiracional. E aqui estava o homem na terra. Se encontrava no jardim, mas tinha consciência de governo, de domínio. A terra respondia ao homem. A prova disso é quando você olha para Jesus falando com a natureza. Quem é Jesus? Jesus revela em detalhe a vida de Adão antes do pecado. Jesus falando com a natureza, falando com a árvore, falando com o vento, e nos ensinando a falar com a montanha. Você imagina alguém te dando uma aula? Fale com a montanha. Eu quero saber qual é a teologia que explica isso. Se eu passasse ali, você estivesse falando com a mangueira. Se passasse ali, você encontrasse alguém falando com um pé de manga. Oi, mangueira, tudo bem? Eu estou aqui falando com você. Frutifique, produza manga. E mesmo nós que somos crentes passaria, ele falava, ó, sim ou não? Não está legal não. Mas o homem tinha governo sobre a terra. A criação está aguardando esse homem. A criação está aguardando essa natureza. Quando o homem peca, ele não perdeu o céu, ele perdeu a terra. Quando o homem pecou, ele não perdeu o céu, porque a promessa para o homem nunca foi o céu. Ele veio de Deus para governar a terra. Deus não tinha uma promessa para o homem: se você for bonzinho, eu te levo para o céu. Eu coloquei você para governar a terra. E quando o homem pecou, ele perdeu o governo da terra. A terra parou de responder ao homem. O homem era governado por Deus. O homem era governado por Deus, e a terra era governada pelo homem. Quando esse homem peca, ele perde a sua posição. Ele deixa de ser um governador e ele passa a ser governado. Ele deixa de ser um senhor e ele passa a ser um escravo. O homem deixou de ser senhor e passou a ser escravo. Ele passou a ser dominado pela terra. Ele deixou de subjugar e ele passou a ser subjugado. Pronto. Capítulo 3 do Gênesis. Capítulo 3 do Gênesis, você vai ver um homem caído, tentando se relacionar com Deus através de rituais. Pastor, mas foi Deus que criou aqueles rituais. É verdade, mas Deus criou aqueles rituais como sombras. O tabernáculo é uma sombra, o candelabro é uma sombra, o átrio, o santo dos santos é uma sombra. O átrio era uma sombra do corpo humano. O santo é uma sombra da alma humana. E o santo dos santos é o espírito do homem. Então Deus está se relacionando com o homem através de sombras, de tipos, os sacrifícios de animais, pastora Vanessa.
eram animais inocentes, que não tinha culpa de nada, mas que no final morria, mesmo sendo inocente. Quando se trazia um animal, o sacerdote avaliava o animal, via se não tinha defeito, e após a aceitação do sacerdote, ele dizia para o ofertante: pois bem, o animal está aceito. O ofertante colocava a mão sobre a cabeça do animal, e a culpa do ofertante era passado para um animal inocente. E por mais que ele fosse inocente, ele recebia a culpa. Para cada animal que era sacrificado, era Jesus representado, que não tinha culpa, que não tinha culpa, mas que morreu sendo inocente. Então nunca foi, Deus nunca quis um sacrifício de animais. Deus nunca quis um animal. Ele está dizendo: eu estou usando um animal inocente para representar o meu filho. E lá em Hebreus ele diria que sangue de touros e bodes nunca pôde perdoar o pecado de ninguém. O sumo sacerdote, agora não o sacerdote, mas o sumo sacerdote, apenas uma vez por ano, só uma, entrava no Santo dos Santos, amarrado com uma corda, com um sininho, fazendo barulho, e todo mundo que estava aqui fora, enquanto estivesse ouvindo o barulho, está dizendo: está ok. Se o barulho parasse, significa que o sumo sacerdote morreu. E o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano, e ele fazia sacrifício não só pelo povo, mas por si. A Bíblia diz que Jesus entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. A nossa dívida foi paga. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O problema é que a igreja não consegue enxergar o que aconteceu, e ela anda em culpa. A culpa não é algo que Deus tem para a tua vida. Deus não trabalha com culpa, Deus trabalha com responsabilidade. Quando você assume a responsabilidade diante do Senhor: eu errei, eu falhei, eu pequei. Jesus, como que automático, ele substitui você em uma nova realidade. Mas existem pessoas aprisionadas dos seus pecados. Depois de você ter confessado o teu pecado, depois de você ter se arrependido, a culpa é uma ação do diabo. A culpa é uma ação do diabo, porque o diabo, ele trabalha com a tentação, e depois que você cai na tentação do diabo, ele passa a culpar você. Ele passa a culpar você. Então, esse homem caído é um homem que tenta viver uma vida cristã de fora para dentro. É um homem que está se relacionando com Deus por rituais, por regras, por obras. Esse homem caído, ele não é habitado por Deus, porque Deus habita no espírito do homem. E como o homem está caído, morto, separado de Deus, Deus não pode habitar nesse homem. Então Deus fala com o homem de fora para dentro. Deus não fala com o homem de dentro para fora, porque o homem está separado. A primeira vez que o homem recebe uma profecia de fora para dentro foi através da serpente. A primeira vez que o homem recebe uma profecia de fora para dentro foi através da serpente. Ele nunca tinha recebido uma profecia de fora. Se você olhar para Jesus, você não vai ver um profeta dando uma profecia para ele.
Você já leu na Bíblia Jesus recebendo uma profecia? Não. Pastor, o senhor não crê em profecia? Eu creio, claro que eu creio. Não faça essa leitura como se eu não cresce. Eu estou falando que a profecia é um meio que Deus usa, porque você não está conseguindo ouvir por dentro. Eu estou usando alguém por fora. Se você aprender a me ouvir por dentro, eu não preciso usar ninguém fora. Vocês estão aqui? Não? A gente gosta de ouvir por fora, né? Mas o que Deus prefere é falar com você por dentro. Então, Jesus, ele veio não como um líder religioso. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo... Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 15. Coríntios 15, 45. Abaixa para mim, o William está alto, por favor. 1 Coríntios 15, 45 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, como é que ele chamava? Adão. Pois assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, como é que chama o último? Adão. O nome do primeiro homem era Adão, porque Adão não é um homem, Adão é um protótipo. Adão não é um homem, Adão é um molde, é uma forma, é a cabeça de uma raça. Adão é cabeça de uma raça. Adão, ele não é um homem que vive na sua individualidade. Adão é um homem que tem a responsabilidade de ser uma matriz, de ser um molde, de ser um cabeça de uma raça. Isso significa que tudo que Adão fazia não afetava só ele. Quando Provérbios vem dizendo, Provérbios, Eclesiastes, não me lembro agora, que os pais chuparam uva verde e o dente dos filhos embotaram. Provérbios para Eclesiastes, está ali, está na Bíblia. É que aquilo que os pais comem afeta os filhos. Se nós pensássemos como geracionais, nós entenderíamos que o pecado pode ser um ato particular, mas não é pessoal. Se nós entendêssemos que o pecado, se nós entendêssemos que somos geracionais, nós entenderíamos que o pecado é um ato particular, mas ele não é. É um ato pessoal, mas ele não é particular. Por quê? Porque se uma mãe, ela, por meio não de um erro da medicina, ela contrai o vírus, ela se torna soro positivo. Se um pai, por uma traição, ele contrai o HIV, tudo que nascer dele nasce contaminado. Quando você entende que você não é só um homem, você não é só uma mulher, você é um protótipo, você é um modelo. Quando você entende que você tem uma responsabilidade não só com a tua vida, mas com a próxima geração. Quando eu entendo que não é sobre a minha pessoa, mas sobre uma geração que vai sair de mim. E essa geração não vai sair simplesmente de forma biológica, mas uma geração qual você vai tocar através de relacionamento, através de ambientes, através de posições de autoridade que Deus colocou em você.
Você não passa mais a viver por um salário. Você não passa mais a viver simplesmente pelo orgulho, pelo orgulho de ter uma posição. Peraí, eu não estou aqui para viver só para mim. Quando eu sou geracional, se eu entrei no toalete, quando eu sair de lá, ele vai ficar melhor do que eu entrei. Por quê? Porque eu usei, mas vai vir alguém usar após mim, e ele vai estar melhor do que quando eu usei. Isso é uma mente geracional. Se nós pensássemos de uma forma geracional, o divórcio acabaria, porque a gente deixaria de proclamar o grito da geração atual do divórcio: eu mereço ser feliz, mesmo que com isso eu sacrifique a vida dos meus filhos. Como eu quero ser feliz, eu vou sair de casa, vou embora com outra mulher e vou deixar os meus filhos órfãos. E os meus filhos órfãos vão crescer com a ausência de pai, que vai ter dificuldade de um dia se relacionar com ele como pai. Porque a igreja não tem problema de se relacionar com Deus, ela tem dificuldade de se relacionar com o pai. A igreja não tem problema de conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A igreja tem problema de dizer Pai Nosso. Escute, irmãos, nós queremos num Deus vingativo, nós queremos num Deus punitivo, nós queremos num Deus que vive mal-humorado, com porrete na mão, esperando a gente cometer uma falha para ele bater na nossa cabeça e lançar maldição sobre nós. Eu não sei de onde se conhecer esse Deus. Ei, o meu próximo livro vai falar sobre isso, servos ou filhos. Porque a igreja não tem problema no serviço, a igreja tem problema na herança. A igreja trabalha por uma bênção, faz uma campanha de 7 semanas para ser abençoado, porque ela não sabe que ela já foi abençoada. Tem gente trabalhando para quebrar a maldição, porque ainda não conseguiu enxergar que na cruz do Calvário ele se tornou maldito, e que não existe maldição sobre a minha vida. Alguns vivem aprisionados dentro de um sistema religioso, porque se eu sair, o meu líder me amaldiçoa. Ei, sai dessa, isso é mentira, isso é engano. Sabe por quê? Porque Cristo liberta, mas a religião aprisiona. Nós precisamos de um evangelho que nos liberta, irmãos. Então, o primeiro homem é o cabeça de uma raça. Quando Adão morreu, ele não morreu sozinho. O seu útero morreu. E desde então, tudo que nasce de Adão, nasce morto, nasce maldito, nasce enfermo. Tudo que nasce de Adão é Adão. O homem, ele nasce com a consciência da terra, porque ele perdeu a consciência dos céus. O homem está tentando resolver os seus problemas na terra. Os homens estão tentando resolver o seu casamento na terra. Você não resolve casamento na terra, casamento não é da terra. Por que a terra diz que o casamento é uma instituição falida? Porque a terra quer lidar a partir dela com aquilo que é do céu. E aquilo que os céus cria, só Ele sustenta. Aquilo que os céus cria, só Ele mantém. Um casamento só pode ser sustentado por aquele que o criou. Então tudo que saiu de Adão saiu enfermo. A enfermidade não é do reino, a maldição não é do reino. É preciso que nós entendamos isso. Quando Jesus nasce, eu acho que uma das coisas mais lindas da Bíblia não é simplesmente a morte de Jesus, mas o Deus que se tornou a criação.
Filipenses diz: e sendo Deus, e sendo Deus, Ele não teve como usurpação o ser. Que isso, irmão? Ele sendo Deus, Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, Ele tomou forma de homem, figura humana, semelhança de servo. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. É como se Ele dissesse: como você perdeu a batalha, a guerra como homem, eu preciso me tornar homem para vencer uma guerra no ambiente que você perdeu. Jesus entrou no nosso mundo para nos dar a vitória sobre o mundo que um dia nós fomos derrotados. Jesus entrou em nosso sistema para nos dar vitória sobre um sistema que um dia nos venceu. O problema é que nós temos entendimento da queda, nós temos entendimento das consequências da queda. Nós sabemos o que o pecado fez, nós sabemos o que é viver no pecado. O que nós não sabemos é o que Cristo, o último Adão, fez. Nós vivemos mais assombrados sobre aquilo que éramos do que sobre aquilo que somos. O nosso problema hoje não está naquilo que nós somos, mas sobre aquilo que nós pensamos que não somos. O nosso problema não está sobre aquilo que nós somos. Quantos aqui nasceram de novo? Uau! Coloca para mim Efésios 2:1, por favor. Efésios 2:1. Olha o que é que diz aí, ó. Ele vos deu vida. Olha o tempo verbal. Está no passado, presente ou futuro? Alguém está falando que está onde? Aula de português, irmão? Ele vos deu. Passado, presente ou futuro? Ele não está vos dando, Ele não vos dará, Ele vos deu. Significa que eu estou vivo em Cristo Jesus. Significa que você está vivo em Cristo Jesus. Ele vos deu. Coloca para mim Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o tempo verbal novamente. Ele nos libertou. Diga: eu sou liberto. Ele nos libertou do império das trevas. Você e eu, nós éramos cativos em um império. Ele nos libertou. Só que Ele não só abriu a prisão, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Primeiro eu estava morto, depois eu estava preso. Eu estava morto, Ele me deu vida. Eu estava preso, Ele me libertou. Todos nós éramos prisioneiros no império das trevas. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do diabo. Nós éramos portadores da natureza adâmica. E Ele nos transportou para o reino. Pronto, agora você está vivo, vivendo em um novo lugar, chamado Reino de Deus. Então o nosso problema não é a morte espiritual, nós estamos vivos. O nosso problema não é o lugar que nós vivemos, nós estamos no reino. O nosso problema é a nossa mente, que ainda é uma mente caída. Então eu não estou sofrendo por aquilo que eu sou. Eu não estou sofrendo pelo lugar onde eu estou. Eu estou sofrendo por uma mentalidade que não entendeu isso. Por quê? Porque eu tenho uma mente meritocrata. Nós temos uma teologia endividada. O que é uma teologia endividada? Não importa o que Jesus fez, você sempre está devendo algo.
É uma teologia endividada. Ele quebrou a maldição, mas foi só 70%. Os 30% você faz alguma coisa. Ele te curou, mas não é bem assim também não. Ele te abençoou, mas não abençoou desse tanto também não. Então vê, né? E a gente vai criando textos, né? Já viu aquele texto? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Aonde que está isso? Em nenhum livro da Bíblia. Não é em Naum não. Achou que era Naum, né? Não, é em nenhum. Sabe aquele versículo que diz: o caía do homem e levantar de Deus? Também está no mesmo livro. Em nenhum. Porque não é bíblico. Cair, a Bíblia diz: ainda que o justo caia, 7 vezes o Senhor levantará. Sabe aquele texto que diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus o permita? Esse daí também está em nenhum não. Isso está no Ancorão. Está no Ancorão. Não está na Bíblia. E a gente vai criando coisas que não são bíblicas. Eu preciso entender que agora eu não estou mais morto. Eu tenho vida. Eu tenho uma nova realidade. Eu tenho uma nova natureza. Eu preciso entender que agora eu tenho um novo pai. Eu não sou mais filho de Adão, do homem morto. Eu estou em Cristo Jesus. Eu tenho uma nova realidade. Eu tenho uma nova vida. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender. Abra comigo Romanos. Nós já estamos preparando para encerrar. Nós não vamos longe não. Abra comigo Romanos. Romanos 6. Ah, meu Deus. Romanos 5, perdão. Romanos 5, versículo 16 em diante. Romanos 5,16. Se você não está com a Bíblia aberta, queridos, vocês que estão assinando a folha, continue assinando e passando, por favor, tá bom? Até preenchermos tudo. Olha, Romanos 5,16 diz: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Não é só que somente um pecou, porque o julgamento, presta atenção, o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorreu de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de quem? De Adão, e por meio de só quem? Adão, reinou a morte. Através de Adão a morte reinou. Muito mais os que recebem, muito mais. Eu gosto desse muito mais. Ele está dizendo é mais do que aquilo que Adão viveu. Não é só morreu e vida, não, é muito mais. É muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O que mais? Reinarão no milênio. É isso que está escrito? Reinarão. Adão foi colocado na terra para quê? Para reinar. Jesus veio restaurar a nossa posição. O dom da justiça reinarão em vida por meio de quem? O primeiro homem reinava na terra através de Deus. Nós estamos sendo estabelecidos para reinarmos através de Cristo. Mas quando você lê isso e você olha para a tua vida, para a tua condição atual, você fala: pastor, tem alguma coisa aí que o senhor está falando que está errado, isso não tem nada a ver. Próximo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos, o juízo veio sobre quem? Sobre todos. Sobre todos os homens para condenação. Assim também, perceba que tem assim também. Aconteceu isso, mas também, assim também por um só ato de justiça. Pelo só ato de justiça,
Por que você está olhando para você? Você não é justo, eu não sou justo. Você não acerta todos os dias, eu não acerto todos os dias. Mas Ele acertou. Veio a graça sobre todos os homens. Veio a graça sobre todos os homens. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Diga: eu tenho vida em Jesus. Diga: eu tenho vida em Jesus. Tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. E digno é o Senhor. Declare isso, Ele é digno, Ele é santo. Sobre o trono está, e soberano Criador, vou sempre te adorar. Agora. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, e digno é o Senhor. Sente aí, só um pouquinho. Eu já vou encerrar, eu já vou. Tem uma pessoa que congrega com a gente, que ele me viu dando uma palestra na empresa uma vez, e após a palestra, essa pessoa me chamou e falou: pastor, eu tenho essa situação na minha vida desde a infância. E eu estava ministrando naquela empresa sobre a questão de identidade, quem nós somos em Cristo, aquilo que eu falo no meu livro, ou nos meus livros. E aí, esse rapaz disse: eu vou começar a ir na sua igreja. Ele começou a vir, começou a ouvir, e a gente começou a sentar, a gente almoça, cada 20 dias a gente senta para almoçar, desde quando ele começou a vir. E passado 1 mês, 2 meses, ele me disse: pastor, eu tinha um pecado na minha infância, que eu tinha feito de tudo para me libertar, cara. Eu ia para a igreja, eu tentava parar de pecar, Davi. Quando eu via, eu caía. Aí eu ia de novo, tentava. Aí eu falava: não é para mim. Mas aí eu vi o Senhor falando que não é sobre eu vencer o pecado, é para crer naquele que venceu. Ele falou: talvez não deu certo para mim, porque eu que tentei vencer o pecado. Porque tem gente que pensa que para andar com Jesus precisa ficar bom. Não, querido, se for para você ficar bom para andar com Jesus, você não anda nunca. Entenda que Ele venceu o que você não podia vencer. Ninguém jamais poderia vencer o pecado, mas Ele venceu. E na medida que eu creio que Ele venceu, e eu ando nessa fé, Romanos capítulo 8, versículo 1, coloca para mim. Então o Senhor está falando que eu não preciso fazer nada? Precisa crer no que Ele fez. O que eu tenho? Eu preciso parar de fazer o quê? Você não precisa parar de fazer, você precisa crer naquele que fez. Se o homem conseguisse parar de pecar para ser salvo, Jesus não precisaria ter vindo. O Senhor está falando que eu posso pecar? Eu estou falando, crer que Jesus venceu o pecado, e depois você me diz se consegue pecar. Porque se você creu em Jesus, você não consegue mais pecar. E se você consegue pecar, desculpa, você não creu em Jesus.
18. Agora, eu gosto desse agora. Eu gosto porque se eu ler ele amanhã, ele ainda é agora. Eu li ele ano passado e lá estava agora. Esse agora está sempre no tempo presente. Agora, diga comigo agora. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ei, pastor, ei, aí o senhor está fazendo, o senhor está facilitando as coisas. Não, você está entendendo errado. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está vivendo em pecado não está em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Próximo. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou do quê? Me livrou da lei. Quem que me livrou? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Próximo. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez quem? Quem foi que fez? Diga Deus. Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne. Ele condenou o pecado, ele condenou o pecado, ele condenou o pecado. Ele está te dizendo, você não consegue deixar isso aí? Vem para mim, vem para mim. Em mim você vence isso daí. Você não consegue abandonar a pornografia? Vem para mim, aqui comigo, aqui. Você não consegue resolver teu casamento? Vem para mim, eu resolvo esse negócio aí. Você não consegue lidar com isso? Eu consigo, se você entrar em mim, se você passar a viver em mim. Se você passar a viver em mim, eu te liberto da mentira, eu te liberto do pecado, eu te liberto da maldição. Se você decidir acreditar no que eu fiz, é isso. Olhe para mim, só um instante, por favor. Escute, eu tenho áreas da minha vida que eu ainda estou em libertação. Eu tenho áreas da minha vida que eu não estou pronto, mas eu vivo naquele que está. Deixa Ele te tocar. Aquilo que você não pode, Ele pode. Aquilo que você não é, Ele é. Aquilo que você não tem, Ele tem. Essa é a manhã de você dizer para Ele: eu estou aqui. Tem coisas da minha vida que eu não consegui. O Senhor pode me ajudar.
Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus, Diga isso, Jesus reina nesse lugar. Jesus reina nesse lugar. com misericórdia e graça, Fluindo sobre nós. somos livres. Nós declaramos: eu sou livre. E eu sou livre. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou. O teu perdão me alcançou. Meu amor assim o mundo não conheceu. E no altar de adoração seja sempre exaltado. Declare o nome dele. Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, Morreu em meu lugar. e Jesus, Filho de Deus. E tu és Jesus, Filho de Deus. E seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou. E seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo. Que apague o seu amor. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Se coloque de pé, por favor. Como eu te amo, como eu te quero. Se
seus pés a minha vida. Tudo que tenho é totalmente teu, e tudo que sou é totalmente teu. E uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre e para sempre. O teu amor me sustenta. Escute, com teus olhos fechados. Eu ia te chamar aqui à frente, mas eu não vou fazer isso não. Vou deixar você no seu lugar. Com os teus olhos fechados. Diga ao Senhor áreas da sua vida que você não consegue romper. Sem condenação, Ele só está acendendo luz nessa manhã. Ele só está acendendo a luz. Diga para Ele: Senhor, me ajuda. Isso daqui eu não consigo. Diga para Ele: isso daqui eu não consigo. Eu já tentei, eu não consigo, me ajuda. Você tem coragem de declarar isso nessa manhã para Ele? Eu não consigo. O Senhor pode me ajudar. Eu não consigo ser um esposo melhor. Eu não consigo ser um pai melhor. Eu não consigo ser um homem direito. Eu não consigo ser uma esposa como deveria. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo parar com a pornografia. Eu não consigo parar com a prostituição. Eu não consigo. Eu quero colocar diante do Senhor. Me ajuda. Eu sei que o Senhor venceu tudo isso na cruz do Calvário. Vamos. É você e Ele. É você e Ele. Coloca diante dEle. Não tem nada a ver com ninguém. É com você e Ele agora. É você e Ele. Abra seu coração para Ele. Diga para Ele: eu estou aqui, Senhor, na Tua presença. Essa é uma manhã de libertação. Essa é uma manhã de libertação. Deixa Ele te tocar. Oh Espírito Santo, é o Senhor que nos convence. É o Senhor que nos ensina. Só o Senhor, por favor. Por favor, Espírito Santo, por favor. Diga para Ele: eu não consigo me libertar do medo, do complexo de inferioridade, da minha insegurança. Eu não consigo. Eu não consigo. Coloque diante dEle. Coloque diante dEle. Coloque diante dEle. Deixa Ele te tocar. Nós já vamos encerrar. Riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo. Estão em Cristo. As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo. Ao que eu compararei
Pai, nessa manhã, eu creio que muitas pessoas estão sendo libertas nessa manhã. Cadeias estão sendo quebradas, prisões estão sendo abertas na nossa alma. Coisas que nós não conseguimos vencer, através de Cristo Jesus nessa manhã, nós vencemos, nós quebramos, nós anulamos, nós cancelamos em Cristo Jesus. Nós declaramos liberdade, que todo medo saia.